parabéns, Arlindo, pela homenagem. Nada mais justo para você essa homenagem. E falando do ser humano que você é extremamente um paizão para todos, não faz distinção para ninguém, tem um conhecimento técnico muito bom, contribuiu muito para a nossa citricultura, é inegável tudo que você fez até aqui, todos reconhecem isso aí sem exceção, e estou tendo o privilégio de fazer essa homenagem para você, que é muito merecida. Espero conviver com você muitos e muitos anos, que você contribua com todo mundo, com toda a nossa citricultura, e agradeço por tudo que você fez até o momento em prol da citricultura e em prol de todos que você confia e todos que confiam em você também. Arlindo, encerro com o seu jargão. Olha o que eu te proporciono, beleza? Um grande abraço, fica com Deus. Meu pai era orientador educacional do Colégio Castelo Branco e minha mãe era assistente de química no Castelo Branco. Depois meu pai se formou advogado, foi estudar depois de 40 anos, que tinha idade, para ajudar no orçamento da família. E ele formou advogado também. E foi secretário de Educação aqui em Limeira, né, por 2 gestões de prefeitos diferentes pela competência dele. Meus pais eram muito educados. Me emociona falar isso. E eu acho que você, na vida, você deixa isso. Ou para os seus filhos, para os seus netos, o que você passa de valores, o que você passa de tratar bem os outros, que é uma coisa que era muito importante para meus pais. Não importava a condição financeira, a classe social, qualquer que fosse. Os vizinhos que tinham propriedade, meu pai não tinha propriedade, mas a gente gostava de sair, de ver e visitar os pomares naquela época, tinha muita laranja em Limeira, né? Então, eu devia aprontar muito quando era criança e o vizinho era agrônomo aqui na Casa da Agricultura, o Dr. Lineu de Arruda. E minha mãe chegava nas férias, me mandava para a fazenda deles, né? Acho que para ter sossego. Então foi aí que despertou esse lado de agrônomo, porque meu pai era intelectual, minha mãe também trabalhava com química, então não tinha nada a ver com agronomia. E meus avós eram fazendeiros, né? Um era fazendeiro em São Carlos, né? E o outro aqui em Limeira, aqui na próxima pedágio, o avô por parte da minha mãe era fazendeiro. Mas na década de 29, com a crise do café, eles, para honrar o pagamento dos produtores, eles perderam tudo e venderam toda a fazenda que eles tinham para honrar os produtores de café. Perderam tudo, né? Quando ele saiu já da faculdade, ele trabalhou a vida toda com citros, com laranja, com citricultura. Ele ficou um tempo numa empresa, numa iniciativa privada, e depois ele já partiu, já bem jovem, assim, já no início, já para a parte de consultoria. Então hoje ele é conhecido, né, no Brasil todo, é uma autoridade em termos de citricultura, porque ele se especializou na área de citros. Então, quando eu formei em 73 pela Exalc em Piracicaba, em 72 eu comecei a fazer um estágio numa fazenda em Capela do Alto, ali próximo de Tatuí, Sorocaba. Foi ali que eu iniciei minha carreira profissional. Aí o agrônomo saiu, eu era estudante, fazia todas as matérias até quinta-feira ia, ficava quinta, sexta e sábado na fazenda, já era procurador da fazenda, então já fiquei agrônomo da fazenda e não sei o que é procurar emprego, porque tive essa chance, por isso que eu recomendo que os jovens que procurem fazer estágio, porque foi essa oportunidade que eu comecei. Eu virei consultor em 1977. Naquela época não era consultor, nem existia essa palavra. Era assistência técnica. Então eu chegava na fazenda, quer que eu dê assistência técnica para o senhor, né? E aí comecei com essa assistência técnica. Sou agrônomo, então é uma família de agrônomo, né? Embora meus pais não fossem agrônomos, né? Meu pai advogado, minha mãe funcionária pública, professora, né? E nós seguimos essa carreira de agrônomo, tanto eu quanto o Arlindo. Sempre tem um filho que desobedece o pai, né? Um seguiu a carreira do pai, né? Falei, não vai ser agrônomo, foi ser agrônomo, fez mestrado. Inclusive nós estudamos na mesma escola, né? Então eu acho que foi uma coisa bem marcante sim para ele. Eu acho que ele gosta sim.
Acredito que sim. Então o mais velho seguiu a agronomia, né? A mesma profissão que o meu pai. Eu segui a arquitetura e o mais novo publicidade e propaganda. Ele sempre foi muito carinhoso com a gente, sempre foi muito amigo, sempre participou das coisas da nossa vida. Estava junto, apesar de trabalhar muito, chegar tarde, mas a gente sempre tinha tempo para conversar, para se divertir, aproveitava os finais de semana. Sempre foi muito legal, foi muito tranquilo essa relação de pai e filho. Foi sempre muito legal. São pequenas coisas que fazem a diferença e que marcam a vida da gente. E o Arlindinho, chamo ele assim carinhosamente, ele também ajuda as pessoas. Eu sei que ele ajuda, mas ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que não conta, ele ajuda a fazer o bem, tem aquele ditado, não olhar a quem. A relação que a gente sempre teve foi muito próxima. Ele é um cara que, primeiro assim, acho que quem conhece ele de dentro da família, ele é um cara muito extrovertido, que contador de piada. Então, de repente, ele tem esse jeito tranquilão, não sei o quê, e de repente ele começa a engatar as piadas dele e vai embora. O Lilo tem a marca dele, que ele construiu sem pensar que o nome dele era uma marca, e por isso que ele é o que ele é hoje, entendeu? Então, depois, como citricultor, com os clientes dele e com conhecimento, ele sempre ele é estudioso, mas ele é humilde, ele não fala dele na primeira pessoa, tipo, olha, eu fiz, eu aconteço, ele vai num jeito muito humilde, e isso cativa, né? Posso falar porque vocês vão fazer conta da minha idade, mas só 43 anos, né? A gente está no meio dos pomares, vou tentar mais 30 anos, se não der certo eu vou parar com esse negócio de laranja. Até hoje ele não para, ele está sempre estudando, interessado, visitando. Né? Considero ele como agrônomo número 1 na citricultura, como pessoa e como profissional. Que a gente trabalhava junto e ensinava as coisas para a gente, né? E às vezes ele explicava as coisas para mim, alguma coisa ele perguntava para mim, né? A laranja mesmo, para fazer um orçamento de... Lá dava 300 mil caixas. Então tinha um tempo que nós ponhávamos um bambu, em 3 homens ponhávamos um bambu assim, um contava uma parte, um contava a outra. Aí o Ronaías que vem aí fala, Santos, sua estimativa não está dando certo. Eu falei, não sei como é que você faz lá, porque nós chegamos no pé laranja assim, ó, o primeiro que nós chega, nós conta, nós não escolhe, tá? Aí o senhor Arlindo entrou, não, nós vamos fazer na cabeça. Aí chegava assim no pomar, corria tudo as quadras. Ele olhava assim, seu Santo, quantas caixas daqui? Eu falei, dá 6 caixinhas. Será? Mas eu vou adulterar, vou pôr 7 por não sei o que assim. Tá, tudo bem, lá vai. Porque Tolima era assim, se nós ponhássemos que desse 300 mil caixas, tinha que dar 300 mil caixas. Amor à terra, ao respeito à natureza, ao respeito às plantações. Ele passou isso com a gente. As palestras que a gente ia, ele sempre procurava incentivar a gente e querer aprender sempre mais, né? Então isso eu guardo pelo resto da vida. Foi uma pessoa excelente, muito bom. Trabalhei com ele de 91, né? Até quando ele saiu de lá da fazenda. E nesse tempo a gente teve assim, bastante contato, né? E ele foi uma pessoa assim, que me ensinou bastante, né? Na época de muitas mudanças, né, que ele participou dessas mudanças todas e a gente juntos, né, ele orientando, ele dando uma força. E sei também que durante esse tempo, essa convivência com o Arlindo, a gente foi aprendendo como é que age um profissional. Quando eu cheguei na fazenda, eu tinha pouca experiência como técnico e ele me ensinou muitas coisas que hoje eu consigo fazer e desenvolver na fazenda. Eu dou todo o crédito a ele. Arlindo tem um grande conhecimento, é uma pessoa que busca sempre novas informações e com isso ele tem nos contribuído a nível de muita economia no trabalho de produção e qualidade também. Como o nosso trabalho é frutas de mesa, frutas de mercado, então isso é muito importante para que a gente possa estar
se destacando, né? O Arlindo, junto comigo, foi um incentivador da criação do Dia de Citros de Mesa e também foi um dos incentivadores para a criação da Associação Brasileira de Citros de Mesa. Tanto é que ele hoje foi agraciado com o título de sócio benemérito da Associação Brasileira de Citros de Mesa. Lá atrás ele foi supervisionário em ver, né, antes era uma profissão meio, será que agronomia é uma coisa meio, ele vai ficar limitado no interior? Não, e o Lilo é um cara do mundo, né? Ele viaja, tem consultoria fora, ou seja, ele ampliou esse conceito que você está dentro de um pomar. O pomar dele é tudo. Além da experiência de vida que ele tem, e também ele é muito atencioso com esse pessoal que mora no campo, na lavoura, fora todo o conhecimento que ele passa para os próprios donos dos pomares de laranja, que ele é mais focado nessa linha da citricultura do agronegócio na laranja, né? Sempre ele foi uma referência em laranja, em citros, aí a gente via, você começa a entender e via ele viajando o mundo inteiro para falar de laranja, para falar da cultura da laranja. Então, a hora que você começa a entender, você vê que o cara é uma referência naquilo que ele sempre fez. Como ele tem uma visão muito ampla, uma visão muito prática, né, com relação à condução dos pomares, então nesse ponto me ajudou muito, sim, foi um grande aprendizado. Todos falam da competência, da capacidade dele, né? Uma pessoa também que gosta de brincar, de fazer piada, de muito assim, né? Descontraído, mas todos falam da mesma questão, a capacidade, o profissionalismo. Eu vejo ele como uma referência, né? Como um ícone aí da citricultura, né? Ele é muito competente no que ele faz, ele trabalha demais, é uma referência, né? A gente percebe aí todo o trabalho que ele faz, todos os congressos que ele participa, e a gente percebe que os próprios clientes deles que gostam muito dele e tem muita confiança com ele. Que a laranja traz saúde, né? Então a gente preocupa em fazer o bem para as pessoas também na parte da saúde, não só cuidar das plantas, mas também cuidar das pessoas também. Acho que isso aí a gente acompanha e vê o resultado que a laranja faz na saúde das pessoas, que me dá essa força para trabalhar. Grande contador de piadas e a gente sempre está rindo, ele sempre de bom humor também para poder descontrair toda a convivência nossa, então isso é uma característica dele. Tem uma piadinha aí, é na ponta da língua, né? O repertório dele é interminável. Ele contava muita piada, ele gostava de fazer as pessoas dar risada, né, seu Santo? É porque nós andando dentro do pomar, né? Aí tinha hora que ele falava aquelas coisas assim, Natalino assustava, que o Natalino ia guiando, eu de lado e ele assim. Aí falava uma coisa assim, quasava o Natalino assustava. Dessa música mesmo, aí ele quasava assim, o Natalino guiando, ele batia na porta do caminhão. O de cima sabe, o de baixo desce. Natalino, que é isso, ali? Música tá de sucesso. Era muito bom. Pudesse voltar um pouco naquele tempo, né, Suzana? A gente sente falta um pouco. Do nada ele tirava uma piada. Ele podia disputar com o Ari Toledo. Está sempre bem-humorado, está sempre de bem com a vida. Ele tem um repertório gigante de piada, né? Não sei de onde que ele leu tanta piada, mas ele é um cara feliz, ele tem, eu acho que ele conquistou profissionalmente, eu acho que ele criou os filhos, ele construiu uma família. E hoje eu acho que ele tem que aproveitar tudo isso. Ele é engraçado, ele brinca muito comigo.